Sabe qual é o segredo dos primeiros cristãos? Quando a perseguição veio, eles não fugiram da fé, fugiram para espalhar a fé. E enquanto Saulo destruía a igreja, Filipe curava multidões. Hoje Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Mas a pergunta é: você acredita nisso de verdade ou só com a boca? Evangelho de hoje, quarta-feira, 22 de abril de 2026. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1b a 8. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que graça poder estar aqui com vocês neste momento. Hoje queremos mergulhar em uma reflexão que toca no coração mesmo da nossa fé, naquilo que nos sustenta e nos transforma dia após dia. Vejam só que beleza nas leituras de hoje. Começamos com os Atos dos Apóstolos, um texto que respira perseguição, desespero, morte. Estevão acaba de ser martirizado, a igreja está sendo devastada, homens e mulheres são arrastados para as prisões. E aparentemente, humanamente falando, seria o fim. Seria natural pensar que a fé desapareceria, que as pessoas fugiriam e se esconderiam. Mas o que acontece? Justamente o oposto. A perseguição dispersa a igreja, sim, mas a dispersão se torna a expansão. Felipe desce a Samaria e começa a pregar Cristo,
e multidões o escutam. Milagres acontecem, paralíticos são curados, espíritos malignos saem gritando. E vejam só, era grande a alegria naquela cidade. Essa alegria não é uma alegria ingênua, não é uma alegria que ignora o sofrimento. É uma alegria que emerge quando experimentamos a presença do Cristo ressuscitado em nossas vidas. É a alegria que só a graça pode dar. E o salmo vem então como um grito de louvor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O salmo nos convida a reconhecer as obras poderosas de Deus. Ele mudou o mar em terra firme, permitiu que as pessoas passassem pelo rio a pé enxuto. Essas não são apenas histórias do passado, são imagens de como Deus transforma impossibilidades em caminhos abertos para nós. E o salmo termina com um convite à exultação. Exultemos de alegria no Senhor. Mas como exultar? Como encontrar alegria verdadeira? É aqui que Jesus nos fala no Evangelho. Ele diz uma coisa extraordinária: eu sou o pão da vida. Jesus não promete apenas comida ou saciedade material. Ele promete a satisfação completa da alma, aquela fome que nem sabemos que temos, aquele vazio que tentamos preencher com tantas outras coisas. Quem vem a Jesus não terá mais fome. Quem crê nele nunca mais terá sede. Mas Jesus também reconhece algo realista e sofrido. Vós me vistes, mas não acreditais. Há pessoas que testemunham os milagres, que veem a ação de Deus em suas vidas e mesmo assim não confiam. E sabemos como é isso, não é? Às vezes nós mesmos vivemos isso. Vemos a mão de Deus agindo, mas temos dificuldade em entregar nosso coração completamente. E é aí que entra a verdade sublime que Jesus nos ensina. Todos os que o Pai me confiar virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Vejam só essa promessa. Nós não precisamos vencer sozinhos. Nós não precisamos alcançar Jesus por nossa conta. O Pai nos confia a Jesus e Jesus nos recebe. Isso é graça pura. Graça quer dizer dom gratuito. É aquilo que não podemos ganhar, mas que nos é oferecido por puro amor. E qual é a consequência dessa graça? Jesus a deixa absolutamente clara: que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Não uma vida que termina, não uma existência que acaba no túmulo. Vida eterna, ressurreição, eternidade. Isso é o que está em jogo quando falamos de estar em estado de graça. Viver em estado de graça significa estar conectado a Jesus, significa permitir que Ele seja o nosso alimento espiritual, o pão da nossa vida. Significa crer não apenas com a mente, mas com o coração inteiro. E quando fazemos isso, quando nos abrimos para essa graça transformadora, experimentamos aquela alegria que vimos em Samaria, aquela alegria que o Salmo nos convida a cantar. Hoje, queremos convidá-los a uma pergunta pessoal. Há áreas da minha vida em que ainda não entreguei completamente para Jesus? Que fome espiritual eu estou tentando saciar com coisas que não satisfazem? Como posso permitir que a graça de Cristo trabalhe mais profundamente em mim? Deixamos na descrição recursos valiosos para vocês aprofundarem essa vida espiritual. Meditações, estudos bíblicos e documentos que ajudam a crescer na relação com nosso Senhor. Que possamos hoje clamar com o salmista: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Que em cada um de nós seja ressuscitada a alegria verdadeira, aquela que só vem de encontrar nosso propósito e nossa plenitude em Jesus Cristo. Que a graça divina nos acompanhe sempre.